Oi pessoal, tudo beleza? Espero que estejam bem. E então na aula de hoje eu vou dar continuidade à nossa última videoaula. Então, vou continuar falando aí sobre competência, tá bom? Bom pessoal, só resgatando, né? Então a competência ela tem dois componentes, um de entrada e outro de saída. O de entrada, né, esse componente de entrada, ele é subdividido, então ele tem três subcomponentes, tá? E a gente usa aí essa sigla, o CHA, o chá, para memorizar e não esquecer nunca mais, né? Nós estamos nos referindo a conhecimentos, habilidades e atitudes. E já, né, recordando rapidamente, na última videoaula eu expliquei sobre conhecimento. Eu me dediquei um pouco mais ao conhecimento do que aos outros elementos aqui que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? E então tem o componente de saída, que nós vamos só nos referir à palavra entregas, tá? E eu já explico hoje, né, nessa videoaula aqui. E lembrando que sem entrada e saída, sem, de um lado, conhecimentos, habilidades e atitudes, do outro, as entregas, qualquer um que falte, nós não estamos falando de competência, nós estamos falando de outras coisas, tá bom? Muito bem. Então vamos falar um pouquinho de habilidade, já que a gente falou de conhecimento, então agora vamos para o H do chá. Habilidade é o conhecimento internalizado. Então é aquele conhecimento que eu assimilei e de tanto usar, ele praticamente ficou natural. É como se eu tivesse nascido sabendo, né? Então essa internalização, ela torna aquele conhecimento muito disponível, muito rapidamente disponível. Você não precisa fazer muito esforço para ele se manifestar, para o uso desse conhecimento se manifestar. Tanto que quando você aplica, quando você usa esse conhecimento, né, a sua aplicação ela aparentemente é natural, é como se você realmente tivesse nascido sabendo, tá? Então é como se essa assimilação ela existisse desde sempre, ela não foi adquirida, ela já nasceu com você. Então normalmente a habilidade tem essa característica, né, de parecer algo que é inato, né? Inclusive, muitas pessoas confundem muito com a ideia de dom, né? Ah, é um dom. Pô, de novo, eu não vou entrar no mérito da questão da fé, tá bom? Fé a gente não discute. A gente pode discutir política, a gente pode discutir futebol, né? Principalmente no que diz respeito ao futebol, o Corinthians sempre é melhor. E até, inclusive, falando de Corinthians, ontem, né, eu assisti o jogo do Campeonato Brasileiro Feminino e a equipe feminina do Corinthians venceu, né? A equipe corintiana é a atual campeã brasileira, né? Ela venceu a campeã da Libertadores, que foi a Ferroviária. Tá? Bom, fechando parênteses aqui e deixando todo mundo feliz, porque eu sei que todo mundo gosta do Corinthians. E voltando à questão da habilidade, muitas vezes, né, e até aproveitando que eu falei de futebol, muitas vezes as pessoas acham que a habilidade é um dom, né, alguma coisa que recebeu, né, enfim. E não é. A habilidade, ela foi desenvolvida, ela também é adquirida. Algumas pessoas adquirem com mais facilidade do que outras, isso é fato. Então existe, na verdade, a facilidade. Mas a aquisição da habilidade, ela é possível por todos nós. Todos nós podemos nos tornar hábeis. Ah, professor, então por que nós não produzir um jogador de futebol, né, fantástico, né? Todo mundo fala do Pelé, né? Por que nós não conseguimos reproduzir um Pelé? Bom, porque a habilidade, ela não se dá só, óbvio, pelo, pelo aspecto formal, vamos dizer assim. Né? Não basta a escola, não basta você estudar. Né? Há outros elementos que são necessários para que algumas habilidades elas se tornem extraordinárias.
Mas eu vou dar um exemplo de um jogador, né? Aproveitando ainda o exemplo do futebol, né? Eu geralmente uso o futebol como exemplo porque o futebol é um esporte muito difundido, muito popular, e no Brasil ele é muito comum. Não é preconceito, tá? Gosto muito de basquetebol, sou muito fã, acompanho a NBA, a NBA, a NBB, e então eu não sou preconceituoso, não, tá, gente? Mas é que o futebol é um esporte bastante comum e hoje, né, cada vez mais não tem mais aquela coisa de coisa de menino, né? Ao contrário, né? As meninas do time do Corinthians acabei de elogiar há pouco, né? Então, como é um esporte muito popular, muito conhecido, muito difundido no Brasil, eu gosto muito dos exemplos do futebol, porque facilita o entendimento, né? Então, voltando, é óbvio que um Pelé talvez a gente não consiga reproduzir, porque, de novo, a vida do Pelé foi muito particular dele. Né? Não tem como você repetir a vida do Pelé para você poder repetir um novo Pelé. Mas você pode ter pessoas muito próximas, né? Muito próximas daquilo que foi o Pelé. Um exemplo que nós podemos dar, e é contemporâneo, é o Cristiano Ronaldo. Né? Aí tem aquela polêmica, né? Quem é melhor, se é o Cristiano Ronaldo, se é o Messi, principalmente na época que o Cristiano Ronaldo estava no Real Madrid, né? E o Messi estava no auge ali do Barcelona, que são duas equipes muito tradicionais, né? E conhecidas internacionalmente, ambas da Espanha. Quando você olha a trajetória do Cristiano Ronaldo, ele não é um Pelé. E provavelmente nunca vai se aproximar do Pelé em termos de impacto, né? Mas quando você observa os números, as estatísticas do Cristiano Ronaldo, ele está muito perto do Pelé, muito perto. Então existem algumas habilidades que foram desenvolvidas pelo Cristiano Ronaldo porque ele se dedicou, ele se esforçou muito. Então ele, por exemplo, consegue chutar com os dois pés, né, tanto com o pé esquerdo quanto com o pé direito, e com precisão muito próxima, muito parecida. Né, ele tem um excelente cabeceio, ele sabe se posicionar taticamente, né, dentro do campo de futebol. E tudo isso foi a partir de muito treino, muito, sabe? Ele intensamente treinou e aí ele conseguiu se aproximar em diversas estatísticas, a indicadores dele estão muito próximo do Pelé. Ah, mas ele não é o Pelé. Não, não é. Mas veja que não é impossível. Né? Talvez se o Cristiano Ronaldo, ao invés de ter nascido na Ilha dos Açores, tivesse nascido no Brasil, ele fosse. Né? Ou até superasse. Porque, diferente da época do Pelé, hoje nós temos uma série de ciências que apoiam o futebol. Né? Por exemplo, a nutrição. Né? A nutrição hoje é fundamental. Né? Você tem equipes multidisciplinares, então não é só fisioterapeuta. Aliás, nem era fisioterapeuta na época do Pelé, era um massagista, né? Então você tem hoje uma equipe extremamente multidisciplinar e com certeza o Cristiano Ronaldo talvez até fosse melhor que o Pelé em virtude dessa realidade, né, tecnologicamente superior. Né? Então notem que a habilidade ela não é exatamente algo que você nasce. Né? Talvez exista sim, principalmente para as habilidades motoras, tá? Existe uma predisposição, né? Predisposição genética. Então a gente sabe, por exemplo, já é comprovado cientificamente que geneticamente os africanos eles podem ter desenvolturas motoras superiores às demais etnias. Então, por isso que isso explica, por exemplo, a alta performance, né, o alto desempenho de alguns africanos ou de alguns afrodescendentes em determinados esportes. Né? Então, por exemplo, o Quênia, né, a constituição genética do povo que é ali do Quênia, daquela região, favoreceu não só isso, tá? Por favor, não é só isso, mas isso favoreceu que, dadas as circunstâncias nas quais eles vivem, eles desenvolvessem uma habilidade extraordinária para corridas de longa distância. Né? Então, muitos maratonistas, muitos fundistas, né? Bem-sucedidos, premiados com medalhas e tudo mais, são do Quênia, porque há uma predisposição aí
genética que sim favorece o desenvolvimento dessa habilidade, mas não é só isso. Porque senão a gente justificaria aquele discurso que é perigoso e que nós devemos tomar muito cuidado, de que a raça, existe raças superiores, e não é o caso, tá bom, gente? Mas nós não podemos negar que exista a questão biológica, a questão genética. É óbvio que existem fatores biológicos, fatores genéticos, que podem favorecer o desenvolvimento de algumas habilidades. Bom, e aí alguém pode falar assim, bom, mas professor, então quer dizer que se eu treinar bastante, né, num campo de futebol, eu consigo cobrar uma falta, né, com a mesma destreza dos grandes batedores de falta que o futebol brasileiro já teve, né? Nós tivemos muitos, né? O próprio Pelé, o Rivelino do Corinthians, o Zico do Flamengo, né? O Marcelinho Carioca, que era um exímio cobrador de falta do Corinthians, o Neto, também era do Corinthians. Ah, professor, só exemplo do Corinthians? É, fazer o quê, né? Então você tem diversos exemplos, né, no esporte que sim, eles podem ser reproduzidos, né? Se você pegar um garoto ou uma garota e de forma intensa e contínua você treinar, né, a cobrança de uma falta, né, como você chuta, com qual parte do pé você bate, com qual intensidade de força, você faz exercícios para desenvolver, né, para fortalecer a musculatura das pernas, atenção para alguns aspectos que podem influenciar, né, a trajetória da bola, como por exemplo o vento. Ah, tá ventania aqui, então a cobrança tem que ser de um jeito. Ah, não, tá sem vento, então a cobrança tem que ser de outro jeito. Enfim, quando se treina, é possível sim que qualquer um se torne exímio cobrador de faltas, né, do futebol. Assim como em qualquer esporte isso é possível. Ah, professor, mas tem gente que faz isso com muita naturalidade. Então, não é naturalidade. É muita prática. Porque a habilidade ela vai ser uma consequência, uma resultante a partir justamente do uso intenso e contínuo de algum conhecimento. Professor, mas cobrar, né, uma falta no futebol, um arremesso de tiro livre no basquete, isso é conhecimento? É claro que é, existe o conhecimento aí. Talvez, né, a gente não vá ter um conhecimento assim da forma estruturada como nós observamos nos livros, né? Então dificilmente você vai pegar um cobrador de falta, por exemplo, e pedir para ele explicar para você qual é a força em newtons, né, que ele aplica na bola, né, qual é o ângulo em que ele posiciona o pé dele no momento em que ele executa, né, o toque na bola, né, qual é a ação, né, do atrito do ar e a ação da força gravitacional, tanto na ascensão quanto na descendência, né, da curvatura que a trajetória da bola faz. Enfim, é óbvio que você não vai ter esse conhecimento, né, das habilidades motoras, né, principalmente aquelas ligadas aos esportes, dessa forma assim detalhada, como provavelmente seria um livro de física, né? Tudo isso que eu fui falando aqui para vocês se estuda lá em física, vocês provavelmente vão começar a ver tudo isso. Então, mas não é por isso que não é conhecimento. Sim, é um conhecimento. E aliás, né, algumas pessoas são hábeis em conhecimentos que nós classificamos como tácitos. O que é tácito? Ele não está formalizado, ele não está redigido, ele não está escrito, ele não foi publicado, né? Ele não existe na forma de um livro, de um artigo científico. Ele existe, né, e está registrado de forma viva, né, como a gente já falou lá no conhecimento. Ele é um registro vivo. Então, enquanto ele está tácito, ou seja, ele não foi formalizado, é óbvio que esse conhecimento ele se dá muito pela observação e pela transferência daquele que é hábil para aquele que é aprendiz, que está aprendendo, tá bom? Mas é possível que todas as habilidades humanas, inclusive as motoras, sejam formalizadas, elas sejam transcritas num livro, num artigo científico? Sim, tudo
pode ser transcrito. Talvez haja alguma dificuldade para você fazer isso com a precisão, com a exatidão que se espera, né, dessa formalidade, mas é possível sim, tá? Mas boa parte, por exemplo, dos atletas não fazem isso, né? Você dificilmente vai ver um livro de física, né, da trajetória da bola numa cobrança de falta, né, cuja autoria seja um ex-jogador de futebol. Você não vai ver isso, porque aí é uma coisa de interesse, né, das pessoas. Mas todos os cobradores, os bons cobradores de falta, se vocês perguntarem, todos eles treinavam intensamente e continuamente. Fugindo um pouco aí do exemplo do esporte, né? Eu vou resgatar um exemplo que muito provavelmente vocês têm aí muito fresco na memória, né? A tabuada. Então, quando vocês aprenderam a primeira vez a tabuada, sempre foi muito difícil, você tinha que fazer várias reflexões, né? Então, quanto que é 3 vezes 4? É 4 mais 4 mais 4, e aí você fazia, né, a operação da soma. 4 mais 4 é 8, 8 mais 4 é 12, então 3 vezes 4 é 12. Então você fazia todo um processo mental para conseguir obter a resposta da tabuada. Só que de tanto você usar a tabuada, né, de tanto você ter que encarar lá a chamada oral, né? Hoje é chamada oral de core salteado da tabuada do 7, né? Aí todo mundo fica nervoso. Mas de tanto você ter feito isso, chega uma hora que a pessoa fala para você 7 vezes 6 e você responde 42 sem pensar, sem desenvolver todo aquele raciocínio lógico, aquele raciocínio, né, passo a passo para descobrir o valor, né, de 7 vezes 6, porque fica, de tanto que você usou, fica natural. É como se você tivesse nascido sabendo que 7 vezes 6 é 42. Tá? Então é por isso que a habilidade ela também está muito presente no nosso dia a dia. Né? Outra habilidade que vocês precisam admitir que vocês têm é a da leitura. Todos nós, todos. E não existe ninguém no mundo que quando começou a ler não lia devagar, não lia de forma pausada, às vezes com entonações diferentes, né? Sem a entonação correta, né, das palavras. Então não falava banana, falava bananá. E, enfim, todos nós, não tem ninguém que nasceu sabendo, né, a ler. Mas hoje, qual é a dificuldade que você tem de fazer uma leitura? Né? Hoje você bate o olho e rapidamente você consegue entender o que está lendo. Certamente, se você fizer a leitura de um texto em voz alta ali na frente da sala de aula, quando for possível o retorno presencial, a sua desenvoltura hoje nem se compara com aquela de quando você começou a aprender a ler. Por quê? Porque você se tornou hábil na decodificação dos caracteres. Então você bate o olho no caractere, então você já sabe o que significa A, o que significa o B. Você não precisa mais fazer B mais A, ba. Né? E você não precisa ir devagarzinho, internalizar. Você já faz isso rápido. E se você não falar, né, não usar a voz, nem a voz propriamente dita, e nem a voz mental, você nem precisa, né, usar a voz mental, você bate o olho, você já sabe o que a palavra significa e o que ela precisa, e como você pode fazer uso dela. Então agora tem que vocês se tornaram hábeis na leitura. E é como se você tivesse nascido sabendo, de tão fácil, de tão natural, a ponto, inclusive, de você ficar chocado quando você se depara com alguém que tem uma idade próxima à sua, ou seja, mais velho que você, e não consiga ler. É chocante. Por que é chocante? Porque ficou tão natural para você a leitura que quando você se depara com alguém que não consegue ler e essa pessoa é mais velha que você fica chocado. Num primeiro momento você tem um espanto. Nossa, ele é mais velho que eu e não sabe ler. Né? Então, por quê? Para você ficou tão natural a leitura que, sabe, até você nem lembra mais que você sofreu lá atrás. Você nem lembra como você falava, né? Porque foi uma habilidade que, de tanto que você usou, né, o uso intenso e contínuo, né, da decodificação de caracteres, fez com que você se tornasse um hábil leitor. E assim existem inúmeros exemplos que eu poderia dar aqui para vocês, tá? E o importante é lembrar, então, que a habilidade não é uma coisa que vem do nada.
né? Ah, ela é espontânea. Não, não é. Né? Ela é desenvolvida. E agora, como que se dá o desenvolvimento de algumas habilidades? Então, algumas habilidades são desenvolvidas na escola. Então, aqui vocês vão desenvolver muitas dessas habilidades. Outras são desenvolvidas brincando na rua, brincando no parque. Outras vão ser desenvolvidas na igreja. Outras vão ser desenvolvidas no clube que você possa frequentar. Em qualquer espaço onde exista convivência de pessoas, é possível que você desenvolva habilidades. E muitas dessas habilidades, então, podem não ter sido desenvolvidas dentro da escola. E não é porque não foram desenvolvidas na escola que elas não são conhecimentos. Sim, são conhecimentos. Não formalizados, né? Não estruturados como, né, se apresenta o conhecimento no ambiente escolar, mas também são conhecimentos que você, de tanto usar de forma intensa e contínua, se tornou hábil. Tá bom? Legal. Atitude. Como a gente já sabe, né? Não é exatamente a atitude, né? A gente usa o A aí mais para manter lá o chá e não esquecer, né, essa sigla, para memorizar aqui esses componentes de entrada do construto competência. Então eu só estou reforçando, né? Nós sabemos, não é exatamente a atitude. Nós estamos, na verdade, nos referindo a esse terceiro subcomponente às reações comportamentais. A forma como você reage sob determinadas circunstâncias. Então, quando você se depara com determinadas circunstâncias, como é a sua reação, como é o seu comportamento. E essas reações comportamentais, elas são fundamentais no elemento da competência, porque uma coisa, né, e vocês vão concordar aqui comigo, uma coisa, por exemplo, vamos resgatar lá o exemplo da tabuada, né? Uma coisa é você fazer a tabuada lá na sua casa, né, no seu quarto, talvez, né, tendo a ajuda da, da mamãe ou do papai, né? Um deles de repente toma, né? Ah, vou tomar aqui a tabuada dos 6, né, para ver se você está indo bem e te ajudar. E aí, sabe, ali dá tudo certo, né? Porque está num ambiente familiar, num ambiente que você se sente muito seguro, você está ali com a pessoa que ama você e tal. E aí você tira de letra, né? Faz muito bem. Não, não é tira de letra, tira de número. Você vai lá e tem um desempenho excepcional. E aí, quando você chega na sala de aula e o professor ainda pede para você levantar da sua carteira e ir na frente de todo mundo, né, perto da lousa, e aí ele faz uma pergunta da tabuada, acontece o famoso branco. E você pensa, puxa, eu treinei tanto isso com a minha mãe, treinei tanto isso com meu pai, e agora esqueci, né? Engasguei, não lembro, e aí você começa a ficar nervoso. Então veja que a reação comportamental é diferente. Não é que você não sabe, é que as circunstâncias do ambiente familiar são diferentes das circunstâncias do ambiente escolar. E as reações, naturalmente, podem ser diferentes. Aliás, elas sempre vão ser diferentes. Né? Elas nunca serão exatamente iguais. E como se dá essa reação? Né? E como é que você adquire, né, reações a partir do aprendizado? É óbvio que, numa primeira vez, pode ser que dê esse branco, você fique nervoso ou nervosa, né? E o seu desempenho fique aquém daquilo que você tinha se preparado, né? Mas de tanto fazer, né? Vou fazer de novo, talvez em algum momento você consiga superar essas reações que não são assim tão favoráveis, né? O famoso branco. Pode ser que você, então, né, por desenvolver a habilidade, né, de se apresentar publicamente em ambientes que não são o familiar, você consiga superar essa reação comportamental, né, do nervosismo que bloqueia o acesso ao seu conhecimento. E aí, pessoal, até para ajudar vocês às vezes aí com algumas explicações, existem sim já evidências científicas de que o branco, né, entre aspas, né, ele acontece, né? Então, quando você não consegue lembrar uma coisa que você aprendeu, que você estudou, que você treinou, não é uma coisa absurda, porque as reações do nosso cérebro, eles são reações bioquímicas. E às vezes as sinapses, né, por onde caminham essas reações
bioquímicas e elétricas, né, bioelétrico também, pode ter um bloqueio, né? Então você bloqueia ali e aí não há transmissão, né? Nem química, nem elétrica, nada. E aí, se você faz um bloqueio, né, bioquímico ou bioelétrico, é natural que você não consiga acessar aquelas sinapses, né, onde estão armazenadas as informações que você aprendeu. Então isso não é uma coisa tão absurda assim, tá? Só que eu preciso melhorar isso. E como é que eu reajo de uma forma mais positiva, né? Como é que eu posso fazer com que o meu comportamento ele seja mais favorável para que eu possa ter um bom desempenho, seja lá o que eu estiver fazendo, jogando futebol, respondendo a tabuada, prestando vestibular, resolvendo um problema no meu trabalho, enfim, não importa. Eu posso desenvolver, né, algumas habilidades que vão se contrapor, né, e compensar, não só se contrapor, mas compensar reações que de repente não são tão bacanas assim. Porque essas reações comportamentais, elas têm origem, né, nos primeiros anos de vida. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí depois eu posso dar uma detalhada nesse aspecto, porque ele é muito importante e nós temos ciência, tá bom? Muito bem. Então aí, né, já entrando no mérito da questão da aquisição, né, a pergunta que eu costumo fazer, e geralmente isso em sala de aula é muito mais divertido do que vai ser aqui na videoaula, quando se adquire esses subcomponentes de entrada, né? Então, quando que eu adquiro conhecimento? Normalmente o pessoal fala, quando nasce, né? Alguns falam, na educação infantil, na pré-escola. E a verdade é que nós adquirimos conhecimento já desde o ventre de nossas mães. Então, nos últimos meses de gestação, a gente já está aprendendo. E tem uma série de coisas que a gente aprende, né? Mesmo ainda não tendo nascido, quando né, o pai, né, se for um pai que acompanha ali a gravidez, está próximo, né, do, da evolução, né, do bebê, ele quando ele chega, né, próximo da barriga e ele conversa, a criança ela aprende que aquela pessoa é importante para ela. E normalmente ela se manifesta de forma inclusive diferente, ela reage de forma diferente quando ouve a voz, né? E ela tenta se comunicar apesar de não estar ali em condições de, né? Então nós aprendemos desde o ventre das nossas mães, né? Aliás, existem estudos, inclusive, por exemplo, na área linguística, que dizem que quando os pais falam mais de uma língua e eles exercitam essas várias línguas, né, enquanto ainda a criança está sendo gerada, essas crianças elas têm muito mais facilidade de adquirir a segunda, a terceira língua, né, além da língua materna, porque ela já foi aprendendo, ela já foi se acostumando, né, com aquele som, com aquela sonoridade, com aquela pronúncia, tá? Então a gente aprende desde os últimos meses, não vou falar que desde a concepção, porque aí também é um pouco exagerado, né? Precisa pelo menos ter a formação dos neurônios, né? Sem os quais a gente não consegue criar sinapses e consequentemente o aprendizado. Mas desde então, antes mesmo de nascer, nós já estamos aprendendo. E quando que a gente para de aprender? Né? Quando que a gente para de adquirir conhecimento? Bom, quando a gente não quiser mais. A verdade, pessoal, é que para de se aprender, né, para de se adquirir conhecimento quando o indivíduo, a pessoa, decide que não quer mais. E isso pode acontecer muito tardiamente, né, muito próximo da morte. Então, só vou parar de aprender quando eu morrer. Né? Então, até o último dia de vida, estuda, lê e aprende coisas novas. Ou muito antes de morrer, né, muito antes, pode simplesmente não quero mais aprender nada. Né? Por isso que nós, inclusive, professores, nós temos plena consciência de que aprende quem quer. Então, se você não quiser aprender, não adianta. Eu posso ter a melhor aula do mundo, eu posso ter um show pirotécnico. Vai ser indiferente. E o contrário também é verdadeiro. A minha aula pode ser horrível, sabe? Pode ser as piores videoaulas do planeta, mas se você quer aprender, você aprende. Então, o desejo de aprender é fundamental, né, para a aquisição de conhecimento.
Mas em condições normais, né, não tendo problemas de saúde, problemas de saúde mental, saúde, patologias neurológicas, né, elas também impedem a aquisição de conhecimento, infelizmente, tá bom? Mas tendo saúde mental, né, saúde neurológica, tendo vontade, desde os últimos meses de gestação até o último instante antes da morte, esse indivíduo pode aprender, pode adquirir conhecimento, tá bom? E em que condições? Em condições idênticas, tá? Quando é criança aprende a adquirir mais conhecimento de quando é velho. Não. É proporcional, é muito proporcional, tá? É óbvio que se você pensar no cérebro, né, de uma criança, é como se fosse uma folha em branco, né? E a de um velho é uma folha já bem surrada, amassada, rabiscada, tem um monte de borrão porque apaga e escreve de novo. Então você pode imaginar que isso tornaria o processo mais difícil, mas não é verdade. Tendo saúde neurológica, as condições de aprendizagem são muito parecidas, muito mesmo, tá? Por conta da plasticidade do cérebro e dessa capacidade incrível, né, que nós temos dentro da do nosso crânio, tá bom? Habilidades. Bom, as habilidades é a mesma coisa, tá? Então, enquanto desejar aprender, então você tem condições de treinar, né? E de usar intensamente e continuamente aquele conhecimento, então você vai se tornar hábil. E a gente vê aí inúmeros exemplos, né, de pessoas que conseguem adquirir habilidades impressionantes, independentemente de idade, né? Da mesma forma que você vai ver crianças superdotadas, né? Não é superdotadas, que elas se tornaram hábeis porque elas usaram intensamente, foram estimuladas, motivadas para o uso intensivo, né, de um conhecimento, e elas parecem extraordinárias, mas elas são normais, como todo mundo, né? Assim como a gente vê também muitos idosos, a mesma coisa, se tornando hábeis em alguma coisa depois de muitos anos de vida. Tem pessoas que mudam totalmente, né? A vida inteira foi médico e de repente ele deixa de ser médico, né? Quando se aposenta e se torna um excepcional, um extraordinário marceneiro. Aí você fala assim, puxa, mas ele é um velho. Não. A habilidade, da mesma forma que o conhecimento, ela pode ser adquirida desde os últimos meses de gestação até, né, os últimos instantes antes da morte, principalmente se houver vontade. Agora, diferente do conhecimento, aqui nas habilidades cabe sim destacar que, dependendo da idade, existem algumas habilidades que vão ser mais facilmente desenvolvidas do que outras. Principalmente as motoras, né, pessoal? Então, por exemplo, você não tem como comparar o desempenho, sei lá, de um jovem ou uma jovem, né, ali na faixa dos 18, 19, 20 anos, por exemplo, treinando ginástica, né, ginástica olímpica, e comparar essa mesma pessoa com uma outra que tenha, por exemplo, 50 anos. Né? Aliás, em se tratando de ginástica olímpica, mesmo essa pessoa, né, na faixa dos 18, 19, 20 anos, se comparada com a facilidade com que uma outra de 10, 9, né, 11 anos tem para desenvolver habilidades em ginástica olímpica, também você vai perceber diferença. Óbvio, né, que nessa faixa dos 9, 10, 11 tem muito mais facilidade de se aprender, de se tornar hábil, né, em ginástica olímpica do que alguém com 19, 20, 21 anos. E a gente está falando de pessoas muito jovens aí, a gente não está falando de ninguém muito velho, né? Então existe sim, né, essa condição que a idade pode facilitar ou dificultar em termos de aquisição de algumas habilidades. Por exemplo, a segunda língua, né? Na segunda infância, então ali entre os 8 até mais ou menos os 12 anos, é a melhor fase para se aprender rapidamente uma língua. Né? Então, existem já inúmeros experimentos nesse sentido, né? Quando as crianças nessa faixa etária, elas mudam, elas migram, né? Imigram nesse caso. Elas imigram para um país cuja língua nacional é diferente da língua materna dela, ela não tem dificuldade de adquirir essa nova língua, né? Ela aprende muito facilmente, e mais, sem sotaque. Normalmente ela fala como se ela fosse nativa, né? Apesar da língua materna dela ser diferente. Então notem que existem essas características
que podem ser favorecidas pela idade, né? Bom, mas sem preconceitos, tá bom, gente? Não é porque é muito velho ou é porque é muito novo que não se pode desenvolver as habilidades, tá bom? E no que diz respeito às reações comportamentais, aí nós temos um pouco de restrição, e é por isso que eu queria chamar a atenção de vocês nesse sentido. A maior parte das nossas reações comportamentais, elas vão depender muito da nossa personalidade. E a nossa personalidade, ela é muito constituída na primeira infância, né? Aí os estudos da psicologia vão variar, se é 70%, 80%, enfim, também pouco importa essa precisão estatística. Aliás, nem existe, né, precisão estatística. Essa porcentagem pouco importa, né? Aliás, saber com exatidão esse número também não faria a menor diferença. Mas é inegável que muito da personalidade de um indivíduo, de uma pessoa, é adquirido, é desenvolvido e adquirido na primeira infância. Então, é o famoso ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto. Então, é porque a primeira infância ela é determinante, uma série de características. E muito do que você viveu ali, né, desde o nascimento até 7, 8 anos, vai ser determinante na constituição da sua personalidade, que, consequentemente, vai ser a principal fonte, né? A principal responsável pelas suas reações comportamentais. Então, quando a gente fala de atitude, ela é um pouco mais restritiva. Eu não consigo, por exemplo, alterar alguns comportamentos na maturidade de alguns seres humanos. Tem seres humanos que, quando atingem a maturidade, eu não estou falando muito velho, não, tá? A gente já pode estar falando aí, a partir ali dos 30 anos, tem alguns comportamentos que não mudam mais, né? A não ser que você submeta a alguma coisa traumatizante, né? Ou a pessoa queira muito, mas mesmo ela querendo muito, algumas coisas ela mesma, mesmo ela querendo, ela mesma vai ter muita dificuldade de alterar, né? Porque são coisas que são formadas logo no início da nossa vida, né? Em tenridade. Então, quando nós falamos dessas reações comportamentais, em algumas situações, elas precisam ser administradas, porque elas não vão ser alteradas. Então, por exemplo, uma pessoa tímida, ela pode ela pode desenvolver uma habilidade de comunicação com o público, né? E essa habilidade compensar a timidez dela. Mas, de novo, existem estudos que mostram isso. Essa pessoa, mesmo que ela seja muito hábil em comunicação com o público, mesmo que as pessoas, ao conhecê-la, jamais, né, qualificariam ela como tímida, em situações de muito estresse, por exemplo, um incêndio, né, tá pegando fogo no prédio onde essa pessoa se encontra, numa situação de extremo estresse, de muita tensão, essa habilidade ela se esconde, né? Ela trava e aflora aquilo que ela era quando era criança. Então, se ela era muito tímida, ela volta a ser tímida. Volta a ser aquilo que você é na sua origem, na sua raiz. Tá? E vocês podem observar isso quando vocês estão em situações de muita tensão, né? De muita. Que a gente fala, né? De muito estresse. Vocês podem observar que as suas reações se assemelham muito àquelas, né, para quem tiver uma boa memória, aquelas que você tinha quando era criança. Por quê? Porque por mais que se desenvolvam conhecimentos e habilidades, a nossa essência é sempre aquilo que prevalece nos momentos mais difíceis. E aí eu dei o exemplo do incêndio porque a gente precisava de um exemplo aqui bem exagerado, mas Deus nos livre que jamais passemos por isso, tá bom? Mas há inúmeras situações na vida de uma pessoa que podem levar a essa condição extremada, né? E nessa condição extremada, por mais que ela conheça, que ela tenha adquirido conhecimentos, por mais que ela tenha desenvolvido habilidades, algumas delas podem ser simplesmente ocultadas, né? Ou adormecidas, melhor dizendo. Elas ficam adormecidas e aflora aquilo que você era na sua essência, aquilo que você desenvolveu nos seus primeiros anos de vida. E aí fica a dica, né, para quem quer ser pai, para quem quer ser mãe, a forma como você lidar com o seu filho, sua filha, ali nos primeiros anos de vida, é determinante para aquilo que ele vai ser.
né? Então, se você quer que ele seja uma pessoa insegura, é só você ficar paparicando ele, não deixar ele ralar o joelhinho no chão, porque coitadinho, vai ficar com, né, com uma marquinha. Aí ele vai ser inseguro, porque ele não vai ter coragem de dar um passo, porque ele corre o risco de cair e ralar o joelho, né? E aí, quando ele se tornar um adulto, ele não vai ter coragem de fazer um monte de coisa, ele vai ser muito inseguro, né? Então, é muito importante, e na verdade deveria existir curso, né, para ser pai ou para ser mãe, para justamente entender a importância do papel do pai, a importância do papel da mãe, ou das pessoas que criarem, né, essas crianças nos primeiros anos de vida, porque elas vão determinar esse terceiro subcomponente aqui, e muito dificilmente isso se muda, isso se altera com o passar dos anos. Ao contrário, isso vai se enrijecendo e vai chegar uma hora que não tem o que fazer. Não em termos de reação comportamental. Talvez, como eu falei, você pode desenvolver uma habilidade que compense, né, e até disfarce, né, aquela atitude, né, sempre lembrando que é entre aspas. E ainda, né, aproveitando essa explicação, eu queria que você soubesse o seguinte: a gente vai falar de processo seletivo em breve, né? Eu vou contratar um trabalhador. Lembre-se, é muito mais fácil você desenvolver uma habilidade nesse trabalhador, é muito mais fácil você oferecer para ele um curso para ele adquirir um conhecimento do que você tentar mudar o comportamento dele. Então, quando você tiver lá, né, os seus candidatos, né, e um deles tem um comportamento desejável, né, ele reage como a organização que vai contratá-lo gostaria que o trabalhador que fosse contratado reagisse, né? Mesmo que ele não tenha todo o conhecimento necessário, toda a habilidade necessária, esse trabalhador é preferível a outros. Por quê? Porque se em termos atitudinais, né, ele está de acordo com a expectativa da organização, com a necessidade daquilo que o negócio requer, então desenvolver habilidades e conhecimentos é muito mais fácil, né, do que o contrário. Ele tem o conhecimento necessário e a habilidade necessária, mas a reação comportamental dele é inadequada. Você não vai conseguir transformá-lo, mudá-lo, né, durante o vínculo empregatício, né, o vínculo de trabalho que você possa ter com essa pessoa, né? Principalmente porque muitas empresas têm que lembrar que elas não são escolas, elas não são a família, então elas não têm muito esse poder, né, de moldar esse subcomponente da atitude. E ao contrário, né? Se ela tentar fazer isso, talvez até ela seja agressiva, ela seja invasiva e ela esteja até fazendo um ato de violência que possa causar outros problemas, né? Então lembre-se disso. Às vezes, né, num processo seletivo, você pode ter o melhor candidato do mundo, mas os comportamentos deles não são os adequados para aquilo que você espera. E tem um outro que os comportamentos são muito adequados, mas ainda não aprendeu muito, ainda precisa adquirir experiência. Mas esse talvez seja muito mais fácil de você desenvolver, porque você pode investir em treinamento, em curso, dar a ele oportunidades, né, de adquirir a experiência. E como as reações comportamentais dele são adequadas, a tendência é de que ele rapidamente ele se torne um extraordinário profissional, o trabalhador, né, adequado para o desenvolvimento daquelas atividades ali na sua organização. Tá bom? Mas, de novo, aqui não é para ser preconceituoso, tá bom? Aqui é para sempre procurar, dentro de uma racionalidade, buscar aquilo que pode ser muito importante, tanto para o trabalhador quanto para a empresa, né? O nosso esforço aqui na área de administração de recursos humanos é tentar convergir os interesses tanto do trabalhador quanto dos patrões. Porque se nós conseguirmos convergir os interesses dos trabalhadores e dos patrões, todo mundo fica satisfeito, né? Bom, pessoal, e aí, para terminar, né, essa parte das competências, as entregas. Então, o que são as entregas? De certa forma, eu já adiantei um pouquinho lá atrás, né, na outra videoaula. As entregas primeiro, né, a gente já sabe, é um componente de saída do construto, né, então a gente está construindo, né, esse conceito da competência, e as entregas então são as saídas, aquilo que resulta, né,
e que compõe, né? Apesar de ser uma resultante, é uma resultante que compõe, né, a competência. E elas se referem aos esforços, então não é só resultados, tá, gente? Porque o esforço, a forma como a pessoa mobiliza lá os conhecimentos, as habilidades, as atitudes para a realização de uma tarefa, para a obtenção de um resultado, esses esforços são entregas, né? Mas só os esforços efetivamente apresentados, não. Né? Além desses esforços, também os resultados. Bom, eu me esforcei e aí, o que eu alcancei? Né? Quais foram os resultados obtidos a partir desse esforço? Então as entregas, elas têm esses elementos aí, componentes, né? Eu preciso observar tanto os esforços quanto os resultados efetivamente, tá bom? E aqui é importante lembrar que eu posso ter entregas muito boas, né? Apesar de não ter tido resultados tão bons assim. Então a pessoa se esforçou muito, tal, mas aconteceu um imprevisto, aconteceu uma pandemia. Né? Quem previa a pandemia, né? De novo, né? Eu até acho que já comentei isso com vocês. Existiram alguns cientistas, né? Existem alguns artigos que apontavam, né? Olha, existe esse risco, mas nós estamos falando de uma situação que não era desejável e, consequentemente, ela se tornou inesperada. E para a grande maioria da população mundial, ela não era de conhecimento dessa grande maioria, né? Quantos que leram esses artigos, quantos que conversaram com esses cientistas, né? Muito poucas pessoas, né? Muito pouco divulgado, né? E não é só porque há um desprezo pela ciência, não, galera. Não é só isso. É também uma questão de interesse, né? Uma questão de afinidade, né? De gostar, né? Então, entre ouvir uma música e ficar lendo lá uma fórmula, as pessoas podem preferir ouvir a música, né? E aí é uma questão de respeito às preferências de cada um. E os imprevistos, então, eles podem impedir que uma pessoa competente obtenha os melhores resultados possíveis. Mas como ele se esforçou, primeiro, então eu vou observar, né, vai ter ali evidências do esforço. E segundo, se ele é competente, ele teve algum resultado. Pode ter ficado abaixo, né, aquém do esperado por conta do imprevisto, mas ele tem resultados. Não entregar nada, o nada é improvável. Quem é competente entrega alguma coisa. Pode não ser o desejável, pode não ser aquilo que foi planejado em virtude de um imprevisto, mas ele entrega alguma coisa e boa, tá? Agora entregar nada, não. Aí não é competente. Né? Quem não entrega nada, né? nem o esforço sequer, né? Não é competente. E nesse ponto eu chego aqui e retomo aquela fala lá de trás, né? Que nós tivemos na semana passada, no nosso primeiro encontro, que foi síncrono, que o estudante do Instituto Federal, ele se esforça para tirar 10. E nós queremos ver esse esforço. Isso é a entrega. Vocês são competentes. Então, entreguem o melhor de vocês. Mas eu não consegui o 10. Bom, claro, pode ter um monte de imprevisto, pode ter um monte de dificuldade, né? Ainda mais em meio a uma crise sanitária, né, com a pandemia. Mas esse esforço precisa aparecer. E se houver esse esforço, talvez, como eu falei, talvez tirar 10 seja difícil. Mas nada você também não vai ficar. Você não vai entregar 0, né? Você vai entregar e vai entregar uma coisa boa. Você vai entregar lá um 9,5. Tá bom? E pessoal, eu sempre lembro essa questão do esforço, justamente, né, como está escrito ali, para evitar injustiça, tá bom? O esforço é importante. E ainda sobre essas entregas, é importante que haja, né, e aí é um aspecto já mais pensando na formação do técnico de administração, pensando que como técnico de administração você vai atuar, você vai trabalhar numa organização, né? Essas entregas elas precisam convergir em termos de aquilo que se espera, né, por parte da organização e aquilo que o indivíduo pode entregar, pode oferecer. Então eu procuro alinhar, né, de tal modo que haja uma convergência. Então aquilo que o trabalhador ele oferece de competência, né, é suficiente para atender aquilo que eu preciso na minha organização. Então se existe essa convergência
daquilo que o trabalhador oferece, daquilo que é esperado pela organização, né? Um tem a competência para materializar o plano do outro, né? Esse alinhamento, essa convergência, ela é importante quando nós estamos observando a competência sobre o ponto de vista, né, sobre a ótica de quem está administrando uma organização. Beleza? Bom, então, antes de falar do próximo tema, pessoal, só queria fechar, porque eu prometi isso lá no primeiro vídeo. Uma pergunta que eu geralmente faço em sala de aula, e eu espero, né? Eu fico ouvindo vocês falando, infelizmente com vídeo aula não dá para fazer, mas eu vou aqui apresentar para vocês, até para fechar esse tema, né, da competência, é que existe uma diferença muito grande entre incapaz e incompetente, tá? Incompetente todos nós somos, né? Eu sou incompetente em medicina. Se você falar para mim, ô professor, estou aqui com uma dor de cabeça, que você acha que é? Eu vou falar para você, procura um médico, porque eu não tenho competência em medicina, eu sou incompetente, tá? Então, existe, e olha que assim, eu tenho título de doutor pela USP, né? Fui o primeiro colocado no concurso público federal. E daí? Né? Se foi o primeiro colocado no concurso federal, tem um título, né, de doutor pela USP, que é reconhecido no mundo inteiro, né? É um reconhecimento internacional, quem faz o doutorado na USP. E isso não me faz um deus, né? Então eu não sei. Então vai ter um monte de coisa que eu não sei, tem um monte de coisa que eu sou incompetente. Então se alguém um dia chegar para mim e falar assim, poxa, você é incompetente em química, eu vou virar para essa pessoa e vou agradecer, porque ela está falando a verdade, né? Eu sei alguma coisa de química, né? O suficiente para ter ido bem no vestibular, né? Quando eu prestei o vestibular lá atrás para poder ingressar na minha faculdade, né? Alguma coisa para eu poder dialogar com vocês aqui no ensino médio, eu consigo. Vamos falar aqui, né, de o que acontece, né, se você mistura um ácido com uma base, né? Eu consigo dialogar com vocês, né? Mas vamos resolver um problema, né, de uma de uma fábrica, né, que produz aí produtos químicos. Desculpa, não tenho competência para isso. Eu vou chegar lá na fábrica e é capaz de eu me acidentar, porque eu não tenho nenhuma competência para resolver um problema dessa natureza, né, química, numa fábrica, num ambiente fabril. Então veja que ser incompetente não é ruim, é natural, né? E ninguém vai ser competente em tudo. Então, alguma coisa você vai ser muito competente, mas você não vai ser competente em tudo. E a junção das pessoas, né? Então, quando você junta várias pessoas competentes, é que você consegue compor uma empresa, uma organização. Dificilmente um único indivíduo dá conta de ser uma empresa. Professor, mas um microempresário. Mais para frente a gente pode discutir esse assunto, mas o microempresário não é uma empresa, né? Ele, na verdade, é um trabalhador que atua de forma autônoma, mas ele continua sendo um trabalhador, né? Ele só não tá, o vínculo dele não é baseado na lei das consolidações das leis do trabalho, né? A famosa CLT. Está em outro regime, em outro tipo de norma, né? Mas ele continua sendo um trabalhador. Agora, para ser uma empresa, para ser uma organização, você precisa de ter muitas pessoas, né? Também não precisa ser 1000 pessoas, pode ser 5 pessoas, mas você precisa de mais gente. E pela união dessas pessoas é que você consegue ter, né, as competências coletivas e, consequentemente, competências organizacionais para entregar um bom produto para essas pessoas, né, uma boa mercadoria, né, um bom serviço para os clientes, para a sociedade, enfim. Tá? Então a incompetência não é um problema. Então, se algum dia alguém virar para você e falar assim, você é incompetente, você não pode ficar ofendido. Não é motivo de ofensa, porque todos nós somos incompetentes em alguma coisa, e quando nascemos, todos somos incompetentes. Né? Imagina, quando você nasce, dá um livro pro bebezinho e fala assim, lê. Ele não tem competência para ler. Né? Fala para ele, resolve aí a conta de matemática. Ele não tem competência para resolver a conta de matemática. Mas por quê? Bom, porque ele não aprendeu ainda, tá bom? Então, incompetente é absolutamente natural e não é ofensivo. Agora, incapaz, aí sim é ofensivo.
tá? Porque todos somos capazes, todos. Inclusive hoje, pessoal, né? Acho que a geração de vocês, nesse sentido, tem uma grande vantagem em relação à minha geração, às gerações anteriores, né, dos seus pais, porque nós não falamos mais deficiente mental, né, débil mental. São expressões muito ruins, muito agressivas, violentas, mas elas eram comuns. Eu ouvia muito comumente e até com uma certa normalidade, tá? Mas, né, ainda bem, né, nós evoluímos, então nós não usamos mais essas expressões. E hoje se sabe que mesmo aqueles indivíduos, aquelas pessoas que têm alguma dificuldade neurológica, mesmo elas são capazes de aprender, são capazes de se tornar competentes no que elas bem entenderem. Talvez o tempo delas seja um pouco maior, talvez o processo tenha que seguir caminhos diferentes do que aquilo que, né, normalmente a gente observa, né, principalmente nas escolas, mas todos somos capazes. Então ninguém pode te chamar de incapaz. O bebê é incompetente, mas ele não é incapaz. Então ele pode ser incompetente para ler, mas ele é capaz de aprender a ler. Tudo bem? Então essa é uma diferença bem grande e eu espero que vocês lembrem-se disso. Não permitam jamais que chamem-nos de incapazes, mas ouçam com atenção e humildade quando chamarem de incompetente, tá bom? Pode ser verdade, e aí cabe você correr atrás e aprender e se tornar um hábil, né, naquilo que um pouco antes você era incompetente. Ó, ia falar errado. Pessoal, nosso próximo tema vai ser visão sistêmica, a gente vai ver isso semana que vem, tá bom? Tendo dúvidas, por favor, escrevam no fórum de dúvidas e eu vou deixar uma atividade para vocês para valer como frequência, tá? Dessa semana, tá? Fiquem atentos, em breve vai estar lá, no Moodle. Pessoal, continue se cuidando, né? Nós estamos aí em meio à pandemia, as coisas ainda não pararam e até a próxima.